Boa noite, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso devocional, a mais uma live lendo a Bíblia, mais uma live aprendendo com a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres e sou a proprietária, dona, né? A responsável por essa página Soul Star Blog, que é uma página, né, voltada com o propósito de oferecer alimento espiritual, de edificar a vida de mulheres cristãs. Então, se você é mulher, se você ama a palavra de Deus, se você tem vontade de aprender mais, de se aprofundar mais nas escrituras, você está no lugar certo, porque é isso que nós fazemos aqui. Nós lemos juntas a Bíblia, nos aprofundamos na palavra, aprendemos lições e como também aplicar tudo isso à nossa vida. Porque como eu sempre falo para vocês, a Bíblia ela só tem efeito nas nossas vidas quando ela é lida, compreendida e aplicada. Ela não é um amuleto que vai te abençoar fechada ou apenas aberta ali no Salmo 91. Mas ela de fato tem poder e transforma quando é lida, aprendida e aplicada às nossas vidas. Amém? Então eu quero convidar você aí a correr lá, pegar a sua Bíblia, abrir hoje em Neemias 9, que é o nosso estudo de hoje, Neemias 9, e acompanhar comigo, aprender comigo um pouquinho mais da palavra de Deus. Quero dizer que é uma alegria, é uma honra e é um privilégio mais uma vez estar aqui ao vivo com vocês para poder compartilhar a palavra. Então, por isso eu quero pedir para você poder compartilhar essa palavra com outras mulheres, enviar a live para outras mulheres, curtir também bastante o vídeo dessa live para que a gente possa aumentar o nosso alcance e abençoar mais mulheres com esse conhecimento, tá bom? Você que tá entrando, me manda aqui também um boa noite, me manda da onde você tá me assistindo, para poder interagir com você também. Então, como eu falei, esse é o estudo do capítulo 9 de Neemias. Nós estamos estudando já há algumas semanas, todas as segundas-feiras, às 20 horas, o livro de Neemias, esse livro que está edificando as nossas vidas nessas semanas de forma tremenda. Já aprendemos tanto com a história de Neemias, mas ainda temos muito mais a aprender. Então, se você ainda não começou a acompanhar as lives, não tem problema, tudo salvo no feed e também lá no nosso canal do YouTube, @SoulStarBlog. Você também pode conferir as nossas lives, né? E fazer aí os seus estudos também com as lives gravadas, tá? Hoje nós vamos fazer a live de Neemias 9. Lembrando que as nossas lives ao vivo aqui no Instagram estão acontecendo toda segunda-feira a partir das 20 horas da noite. Então, toda segunda-feira, 20 horas da noite, você tem aqui um momento para estudar a palavra junto comigo, tá bom? Boa noite, Neire, Nana, Graça e Paz, boa noite. Aliana, boa noite, paz do Senhor, querida. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, quem já tá com a Bíblia aberta em Neemias 9, e também sempre falo para vocês, né? Pega um caderno, uma caneta, vai anotando tudo que a gente vai falando, para depois você revisar na sua casa, né? Depois da live, sempre falo para você ler de novo o capítulo, revisa as anotações, porque isso ajuda a fixar o conteúdo na sua cabeça. É uma forma de estudar mais eficiente, porque só de ouvir, né, eu falando, a retenção do conteúdo é muito pouco, né? Tudo que a gente aprende, a gente retém, nosso cérebro retém muito pouco. Então, isso são estratégias para você reter conhecimento, né? Para você aprender também. Então, pega a sua Bíblia, pega um caderno de anotação, vai anotando, depois leia novamente. Se precisar, assista a live novamente. Faça suas anotações, revise as suas anotações para você poder aprender e reter mais do conhecimento.
Amém? Olha, a Gonzales, boa noite, moro em Roraima, sou venezuelana, amo seu conteúdo. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, viu? Que bom que você está aqui. Glória a Deus, lá na nossa igreja também tem famílias, né, de venezuelanos, são muitos queridos esses irmãos que vêm aqui pro Brasil. A Meire já tá aqui com a Bíblia aberta, glória a Deus. Olha, a Eliene é de Maracanaú, Ceará. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, viu? Que bom ter você aqui comigo. Bom, queridas, eu vou começar agora a leitura, tá? E como que eu vou fazer? O capítulo 9, ele é um pouco extenso, tá? Eu vou ver aqui, ele tem 27 versículos. Então, o que eu vou fazer, né? Hoje eu vou ler o capítulo 9 direto, tá? Até o final. E depois eu vou voltar pontuando algumas coisas, né? Fazendo algumas observações sobre esse texto, tá bom? Então, você pega a sua Bíblia, você vai acompanhar a leitura. A gente vai fazer a leitura juntas no primeiro momento. E depois eu vou retomando algumas coisas importantes, algumas coisas que vale a gente destacar, né? E prestar atenção nesse texto. Combinado? A minha Bíblia que eu estou usando é uma NVT, uma nova versão transformadora. Provavelmente a sua versão é diferente da minha, porque existem muitas versões do texto bíblico. Mas não tem problema, você pode acompanhar a leitura do mesmo jeito, tá bom? Você pode acompanhar a leitura da mesma forma, você não precisa ter uma versão igual à minha, tá? Porque a mudança, a diferença é apenas de vocabulário e não de sentido, tá bom? Então, você pode acompanhar a leitura comigo, tá? Independente da versão do texto que você tem aí. Amém? Vamos começar, então, a leitura do capítulo 9. O capítulo 9 é um dos textos mais profundos, né? Importantes desse livro de Neemias, né? Porque ele relata um momento de arrependimento e de confissão dos pecados. Então, se você está acompanhando essa série comigo e assistiu a live de Neemias 8, você sabe que o povo, após a construção das muralhas, após 52 dias de muito trabalho, de muito esforço físico para reerguer aquelas muralhas, era um momento agora de reerguer a identidade e a espiritualidade daquele povo. Era necessário a restauração espiritual daquele povo. Então, eles chamam, os líderes, né, do povo chama Esdras, o sacerdote, um escriba, um mestre da lei, para abrir o livro da lei e ler o livro para todo o povo, para toda aquela comunidade. Quando eles ouvem, né, a lei de Moisés, quando eles tomam consciência, né, de tudo aquilo que Deus havia ordenado por meio de Moisés, eles percebem o quanto eles haviam se afastado da vontade de Deus, por quanto tempo eles haviam pecado e vivido na rebeldia, na desobediência, na infidelidade. E eles percebem que é necessário confessar os pecados, se arrepender, né? E voltar às velhas práticas, né? Voltar à obediência ao Senhor. Nesse momento, o povo toma consciência daquilo que estava errado. De que eles viveram anos e anos sem esse conhecimento da vontade de Deus, de quem era Deus. E por isso eles pecaram. Né? Por isso, eles foram infiéis, por falta desse conhecimento. A partir do momento que eles tomam essa consciência, eles decidem então obedecer. Eles decidem então voltar, né? Se converter novamente aos caminhos do Senhor. E aqui no capítulo 9 é isso que acontece. Eles vão ter esse momento, esse dia específico para lamentar, para confessar e se arrepender dos seus pecados. É isso que nós vamos ler, tá? Agora no capítulo 9. Então, como eu disse pra vocês, eu vou ler o capítulo, tá? De uma só vez, não vou parar pra falar nada, pra explicar. E depois eu vou retomar com algumas anotações que eu fiz aqui, tá? De alguns pontos importantes que a gente precisa se atentar. Combinado? Vamos lá, então?
Então, a leitura do capítulo 9, na minha Bíblia, a Bíblia NVT, tá? O subtítulo desse capítulo é: O povo confessa os seus pecados. Então, o capítulo 9 fala o seguinte: no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram, vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Levantaram-se e confessaram seus pecados e a maldade de seus antepassados. Eu vou aqui fixar o comentário da Nana. Obrigada, viu, Nana? Durante 3 horas, permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles. Então, eles fizeram mais uma vez essa leitura, né? Em voz alta. Depois, confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então, os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. Em seguida oraram: louvado seja o teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor, fizeste os céus o céu e os céus, além do céu e de todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo o que neles há. Preserva todos os seres com vida, e os exércitos do céu te presta, e os exércitos dos céus te presta a adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abraão, o trouxeste de Ur dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Viste a fidelidade de seu coração e fizeste com ele uma aliança, para dar a ele e a sua descendência a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, pois é sempre fiel a tua palavra. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca. E depois lançaste seus inimigos nas profundezas do mar. E eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduzistes nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrasse o caminho por onde deviam ir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu, desde estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Tu os instruíste a respeito do teu sábado santo. Ordenaste por meio do teu servo Moisés que obedecessem a teus mandamentos, decretos e lei. Providenciaste-lhes pão do céu, quando tiveram fome, e água da rocha, quando tiveram sede. Ordenaste que fossem e tomassem posse da terra que jurastes lhe dar. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos, e não deram atenção aos teus mandamentos. Não quiseram obedecer e não lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão do Egito. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Não os abandonaste, mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram: este é seu Deus, que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis. Mas em tua misericórdia, ou melhor, mas em tua grande misericórdia, não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia, e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite.
Enviaste teu bom espírito para instruí-los e não deixaste de lhes dar o maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentaste no deserto durante 40 anos e nada lhes faltou. Suas roupas não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Depois entregaste reinos e nações a nossos antepassados e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra. Eles tomaram posse da terra de Seom, rei de Hesbom, e da terra de Og, rei de Bazã. Tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e os trouxeste para a terra que havias prometido a seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. Tu derrotastes nações inteiras diante deles, entregaste nas mãos do teu povo os cananeus que habitavam na terra. Teu povo fez o que quis com essas nações e seus reis. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com cisternas já escavadas e com vinhedos, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar, engordaram e desfrutaram de tuas muitas bênçãos. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviastes para adverti-los a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de inimigos que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti, tu os ouvistes do céu. Em tua grande misericórdia, enviastes libertadores que os livraram de seus inimigos. Mas assim que teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Quando permitistes que seus inimigos o dominassem, e no entanto, quando teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvia novamente. Em tua misericórdia, tu os resgataste muitas vezes. Falei que não ia parar, mas eu quero só fazer uma pequena observação aqui. Perceba que eles estão resgatando toda a história de Israel. Eles começaram lá em Gênesis, tá? Então, essa oração aqui os levitas estão fazendo, eles estão resgatando toda a sua história. Eles estão lembrando de toda a sua história, desde Gênesis, na criação do mundo, né? Ao chamado de Abraão para ser pai de uma grande nação, ao êxodo do Egito, né? Quando eles eram escravos e foram libertos por meio do servo Moisés. Aqui, nesse momento, ele tá falando, ele tá resgatando aquela história de Juízes. Quando o povo caía, pecava, era oprimido, e aí clamavam ao Senhor e o Senhor levantava um juiz, um libertador para esse povo, né? E aí, novamente, aconteciam que após, né, a vitória, eles acabavam pecando de novo e sendo oprimidos novamente. Então, aqui os levitas, nessa oração, eles estão resgatando toda a memória, toda a história de Israel, para mostrar que Deus sempre foi misericordioso e compassivo, mas que o povo rebelde e teimoso sempre acabava caindo novamente em infidelidade e em desobediência, tá bom? Só para fazer essa observação aqui, tá? Então, vamos continuar lá, tá? Versículo 29. Tu os advertiste a voltarem para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e desobedeceram os teus mandamentos. Não cumpriram os teus estatutos que dão vida a quem lhes obedece. Em rebeldia, deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir. Por muitos anos fostes paciente com eles. Enviaste teu espírito, que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim, eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem. Em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Versículo 32. Agora, nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tua aliança de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre tudo o teu povo, desde os dias em que os reis da Síria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste.
Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei, nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos. Mesmo quando tinham seu próprio reino, não te serviram apenas de teres derramado tua bondade, apesar de teres derramado tua bondade sobre eles. Deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram servir-te, nem abandonar sua perversidade. Vamos lá, versículo 36. Por isso, hoje somos escravos na terra de fartura que deste a nossos antepassados, para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nessa boa terra. A grande produção desta terra se acumula nas mãos dos reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos. Nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia. A oração ela termina aqui, tá? Nesse versículo 37. No versículo 38 fala assim: o povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito. Nesse documento selado estão os nomes de nossos líderes, levitas e sacerdotes. Falei lá no começo da live que tinha 27 versículos, né? Me enganei, gente. Não sei onde eu vi 27. Na verdade, são 38 versículos do capítulo 9 de Neemias. Tá bom? Então, essa foi a leitura, tá? E agora a gente vai ver alguns pontos importantes desse texto, tá? De Neemias. Como eu falei já pra vocês, né? A gente tem aqui um momento de confissão e arrependimento. Então, o povo, né, depois de conhecer o livro da lei, de escutar o livro da lei, perceberam quanto eles haviam pecado, quanto eles haviam se afastado do Senhor. E aí eles viram a necessidade de retomar o caminho de Deus, de voltar a fazer uma aliança com o Senhor, né, e de voltar a cumprir essa lei, a viver de acordo com a lei do Senhor, a viver de acordo com a palavra de Deus. Lá no capítulo 8 a gente vê que eles fazem a festa das cabanas, né, a festa dos tabernáculos, que era uma festa que foi instituída por Deus, mas que ficou esquecida, né? Com o tempo, acabou sendo abandonada. E aí, através do livro da lei, eles descobriram que Deus tinha ordenado que eles fizessem essa festa, né? O momento em que eles viviam em cabanas, né? O momento em que eles teriam ali aquela festa, né? E ficariam em cabanas. Eles fizeram essa festa dos tabernáculos e no final dessa festa eles tiveram esse momento de jejum, confissão e adoração. Então lá no versículo 9, tá? No versículo 1 do capítulo 9 fala assim, né? Que no dia 31 de outubro, deixa eu olhar lá de novo. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Desta vez, jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Então, o povo, ele se veste de luto e coloca poeira, né? Coloca pó sobre a cabeça, coloca terra sobre a cabeça, que são símbolos de humilhação diante de Deus. Então, Diane, por que eles vestem pano de saco, né? Colocam pó na cabeça, né? E ficam prostrados. É um sinal de humilhação diante de Deus, né? De realmente reconhecer que eles não são nada diante da presença de Deus, de que eles são dependentes de Deus. Então, é uma forma de submeter, de se humilhar diante de Deus. Então, eles têm esse momento de jejuar, né? E algumas versões estão assim mesmo, tá? 24º dia, outras versões estão dia 31 de outubro, tá? Depende da versão do texto bíblico, tá bom? Mas é a mesma coisa, tá bom? É que a contagem do tempo, né, o calendário, ele era diferente. Então, se trazer para o nosso calendário é 31 de outubro. O calendário judaico é diferente do calendário cristão que a gente usa, tá bom? Mas é o mesmo dia, tá?
Então, é um sinal de arrependimento, né? Eles se vestiam dessa forma para mostrar o arrependimento, né? E para se colocar realmente diante de Deus, né? Mostrando o arrependimento, né? Que eles tinham, né? Por todos os pecados, tá bom? Então, eles se vestem de luto, né? E interessante que eles se separam dos estrangeiros para se consagrarem, né? Então, eles têm esse tempo de separação para esse tempo de consagração. Eu acredito até para que nenhum estrangeiro interferisse, né? Ou influenciasse de alguma forma naquele momento que era tão solene, que era tão importante para eles, né? Aquele momento realmente de renovar essa aliança com Deus. Eles leem novamente a lei por cerca de 3 horas. Então, novamente, o livro é aberto e é lido diante do povo por 3 horas. E aí, eles passam mais 3 horas em confissão e adoração. Então, imagina uma grande vigília, mulher. Essas vigílias que a gente faz na igreja. Então, uma grande vigília. Então, durante 3 horas, todo aquele livro, né, é lido diante deles. E depois eles passam mais 3 horas, né, adorando e confessando os seus pecados, né? E aí os levitas, eles lideram uma oração pública, convidando a todos a louvar o Deus eterno. E aí eles começam a fazer aquela grande oração histórica, resgatando toda a memória daquele povo, mostrando todas as vezes em que eles foram infiéis, em que eles se rebelaram contra Deus, em que eles desobedeceram. E mesmo assim, eles reconhecem a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, a gente vê lá, né, que ali no versículo do 6 ao 37, a gente tem essa grande oração histórica, né? É uma longa oração que relembra toda a história do povo, desde a criação até o momento que eles estavam vivendo, tá? Então, eles têm 4 momentos principais dessa oração que você pode destacar aí ou anotar na sua Bíblia, tá? Primeiro, né, louvor a Deus criador e fiel. Então, primeiro, eles reconhecem a Deus como seu único Senhor, criador de todas as coisas, tá? E eles recordam a aliança feita com Abraão e a fidelidade de Deus e suas promessas. Então, a primeira coisa que eles resgatam naquela oração, como eu falei anteriormente, é ali que está em Gênesis, né? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o homem, o Deus que chamou e separou Abraão, né? Para construir e constituir o seu povo e a sua nação. E também eles destacam naquela oração a fidelidade de Deus em suas promessas. Porque Deus prometeu a Abraão que faria dele o pai de uma grande nação. E tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. E eles viram o cumprimento das promessas do Senhor durante toda a história. Depois, eles resgatam a libertação do Egito. Que é quando eles ficaram anos, né? 400 anos, se não me engano, no Egito como escravos. E o Senhor viu a aflição do povo no Egito e envia o seu servo Moisés para libertá-los. E aí eles destacam, né, a abertura do Mar Vermelho, quando o povo passou o Mar Vermelho em terra seca, né? O sustento que eles receberam de Deus através do maná, que todos os dias aquele alimento caía, né? E eles não passaram fome. A proteção do Senhor, né, com a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, durante todo aquele período, eles destacam o cuidado e a provisão de Deus. Eles reconhecem que durante todo aquele momento, todo aquele período, Deus sempre esteve com eles, provendo, cuidando, né? Protegendo de povos inimigos. Então a gente vê que nessa oração tudo vem sendo resgatado, toda aquela memória, né, vem sendo resgatado. E o quanto isso é importante, o reconhecimento da presença de Deus na nossa história. Oi, Ellen, graça e paz, seja bem-vinda, que bom te ver aqui, querida. Um beijo pra você. Gente, como é importante a gente resgatar nossa memória e reconhecer a presença de Deus em todos os momentos. Eu quero te convidar para fazer esse exercício essa noite, a resgatar a sua memória, da memória mais antiga que você tem, e reconhecer o cuidado,
a provisão e a proteção de Deus na sua vida. Quantas coisas você já passou na sua vida? Quantas dificuldades? Momentos em que você pensou que era o fim. Momentos em que você pensou que não tinha saída. Mas Deus estava lá, cuidando, provendo, protegendo você. Quantas fases você superou? Quantas dificuldades você superou? Porque o Senhor foi compassivo com você. Mesmo nos momentos em que você desobedeceu, em que você não foi fiel, em que você caiu, o Senhor ainda foi compassivo e fiel. Ele foi misericordioso com a sua vida. Não permitiu que algumas circunstâncias destruíssem você. Pelo contrário, te fortaleceu nessas batalhas e te levantou para a honra e para a glória dele. É isso que nós vemos nessa oração e é isso que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Resgatar essa memória. Resgatar como que o Senhor já foi misericordioso com as nossas vidas. Como eles oram aqui, né? O Senhor é tardio em irar-se. E eles falam aqui que Deus bondoso e compassivo tu és. Você consegue reconhecer essa bondade, essa misericórdia do Senhor sobre a sua vida? Como é importante a gente ter... Aqui a gente vê que o arrependimento, ele precisa ter memória. A gente precisa resgatar tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida. Reconhecer aonde nós erramos. Porque aqui, todo o tempo, eles reconhecem os seus erros. Eles não colocam a culpa em ninguém. Eles não falam, Senhor, a culpa é dos povos estrangeiros que nos oprimiram. Senhor, a culpa é dos estrangeiros que nos influenciaram e nos levaram a adorar outros deuses. Eles não colocam a culpa em ninguém. Pelo contrário, eles assumem a responsabilidade pelas escolhas e pelos seus erros. E eles falam, Senhor, apesar de tudo que o Senhor fez, apesar da tua bondade, misericórdia, da tua fidelidade, apesar da tua proteção, da tua provisão, do teu livramento, apesar de toda a obra que o Senhor realizou durante anos na história do nosso povo, nós fomos infiéis, nós fomos desobedientes, nós fomos rebeldes e por isso estamos vivendo o que nós estamos... isso hoje. A nossa realidade, eles reconhecem aqui, que é a realidade que eles estavam vivendo, porque eles ainda eram escravos, eles não estavam livres aqui, eles ainda eram um povo pertencente ao rei da Pérsia, né? Eles haviam sido autorizados a voltar para Jerusalém, mas eles não eram mais uma nação independente. Eles faziam parte do Império Persa. Então, eles reconhecem ali que tudo aquilo que eles estavam vivendo era uma consequência da infidelidade deles e não da falta de fidelidade de Deus. Então, aqui eles reconhecem que a responsabilidade de tudo aquilo que eles estavam vivendo era deles mesmos e não do Senhor. Ou não de outras pessoas. E isso é importante, mulher. Olha que interessante que a Cirlei escreveu aqui, Cirlei é psicanalista, tá? Cristã, maravilhosa, tá? Se você precisa de ajuda nas suas emoções, se você precisa de ajuda para se entender, para o autoconhecimento, né? Para mudar coisas, né? Que estão aqui no seu interior, tá? Para se libertar de sentimentos, de pensamentos que te deixam cativa, eu recomendo a Cirlei psicanalista, tá bom? Olha só que interessante que ela escreveu aqui. Nós só somos libertos quando reconhecemos o nosso erro. É verdade. Reconhecer os nossos erros nos liberta. A autorresponsabilidade é libertadora. Quando você para de colocar a culpa no outro. Quando você fala, não, eu errei porque o outro me provocou. Eu perdi a cabeça porque o outro fez isso comigo. Eu pequei porque, eu me afastei de Jesus porque eu me decepcionei com a igreja. Ou seja, você está sempre colocando a conta dos seus pecados na vida dos outros. Mas não assume que você fez escolhas ruins, que você tomou decisões erradas e por isso está vivendo o que está vivendo hoje. E assim como esse povo teve a humildade de diante de Deus se humilhar, resgatar essa memória
reconhecer a bondade do Senhor e reconhecer que eles é que foram os infiéis, que eles estavam colhendo exatamente o que plantaram, né? Se nós não tivermos essa humildade, nós não conseguiremos viver de forma livre e plena. Nós vamos continuar cativas das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos pensamentos negativos, de tudo aquilo que nos aprisiona e nos impede de ter uma vida plena e abundante, que é a promessa da palavra de Deus para nós. É necessário se humilhar, mulher. É necessário dar nome a pecado. Não é só, veja só, eles não falam assim, Senhor, nos perdoa porque nós pecamos, não. Eles resgatam todos os momentos em que eles pecaram. Olha só. Lá no verso do 16 ao 31, eles lembram das quedas, né? Então eles confessam os atos de rebeldia, recusam a ouvir a lei, construção do bezerro de ouro. Eles lembram até disso, né? Que eles construíram um bezerro de ouro, que quando Moisés subiu para receber ali as tábuas dos 10 mandamentos, né? Enquanto como Moisés demorou para descer, eles ficaram desesperados e falaram, a gente precisa de um Deus aqui para adorar, e construíram ali um bezerro de ouro e falaram, esse é o Deus que nos libertou do Egito. Olha a blasfêmia. Então olha só, eles começam a dar nome para o pecado deles. Eles começam realmente com muita sinceridade e humildade colocar diante de Deus todos os erros que eles cometeram durante toda a sua história. A rejeição dos profetas. Quantas vezes o Senhor levantou profetas para alertar, para exortar, para resgatar o seu povo, e os profetas foram assassinados, foram perseguidos. A gente vê isso lá em 1ª e 2ª Reis, né? Elias e Eliseu, homens de Deus que foram levantados, que foram perseguidos, né? A gente vê também outros profetas também que foram assassinados, perseguidos e até assassinados, né? Porque falaram a verdade, porque ousaram exortar reis, porque ousaram confrontar o povo que estava em pecado, que estava em rebeldia, né? Mas aí ele destaca no verso 17, né, a bondade do Senhor. Deixa eu ver aqui para ler novamente com vocês o verso 17. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado a favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão. Aí ele fala assim, mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, não os abandonaste. Ou seja, eles falam assim, Senhor, apesar de todos esses erros, de todos esses pecados, o Senhor ainda foi misericordioso. E o Senhor, mesmo assim, o Senhor não nos abandonou. E aí eles começam a reconhecer que Deus continua guiando eles com a nuvem de fogo, com a nuvem e com a coluna de fogo, né? Alimentando-os e não retirou o seu espírito, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, porque Ele é fiel. Mesmo na nossa infidelidade, Ele é fiel. E Paulo escreveu, Deus é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque a nossa infidelidade não muda o caráter de Deus. Nós não podemos mudar o caráter de Deus. O Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele não desiste de você. Mesmo com a sua rebeldia, mesmo com as suas escolhas erradas, o Senhor não desiste de você. A gente pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus aí? Um aleluia, um obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade e por nunca desistir de mim. Você pode agradecer ao Senhor essa noite por isso? Aleluia. E aí depois eles ainda vão falar da desobediência na terra prometida. Como eu falei para vocês, ali no período de Juízes, né? Depois que eles conquistaram a terra, que eles entraram na terra, expulsaram os povos dali, né? E tomaram posse daquela terra que mana leite e mel, daquela terra maravilhosa e
fértil que o Senhor havia preparado para eles, eles desobedecem, eles continuam em rebeldia, né? Então a gente vê ali em Juízes 15, se você já leu o livro de Juízes, se você não leu, eu recomendo que você leia, porque exatamente é algo assim, eu particularmente fico muito triste quando eu leio Juízes, porque é um ciclo de pecado, né? Então a gente vê um povo que desobedece, é oprimido, sofre na mão de povos inimigos, e aí clama ao Senhor por salvação e libertação. E aí o Senhor levanta um juiz, um líder, um guerreiro para liderar, para combater os inimigos e para libertar o povo. E aí esse juiz, quando consegue isso, enquanto ele continua vivo, né, o povo anda nos caminhos do Senhor. Mas após a morte desse juiz, eles voltam a pecar. Eles voltam a fazer o que desagrada ao Senhor. E aí eles são oprimidos de novo. E isso acontece várias vezes no livro de Juízes, tá? Até o nascimento do profeta Samuel. Então, lá no profeta Samuel, aí já é primeiro Samuel. Então, até o final do livro de Juízes, coisas horríveis acontecem. Tragédias horrendas acontecem naquele livro. Então, é um livro que é um livro triste de ler. Necessário, mas triste de ler, porque mostra que realmente o salário do pecado é a morte. Um povo que todas as vezes cai, mas todas as vezes que clama ao Senhor, o Senhor ouve e o Senhor atende. A gente vê como que o Senhor realmente é misericordioso. Talvez é um dos livros que mais mostre a misericórdia do Senhor, tá? Então eu recomendo que você leia, tá? E aí lá do verso 32 ao verso 37, né, eles continuam orando, né, e falando, né, que mesmo depois de Deus lhe dar reinos e abundância, eles desobedeceram repetidamente, tá? Deus enviou libertadores, que foram os juízes que eu falei, e eles pecavam de novo. E assim o ciclo se repetia, como eu falei, né? Era um ciclo de pecado. Então eles pecavam, eram oprimidos, clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, né? Depois, esse juiz morria, o povo pecava de novo e tudo de novo começava. Era um ciclo de pecado, tá bom? E aí também, aí depois a oração termina reconhecendo que eles estão sofrendo as consequências dos seus pecados, sob domínio de reis estrangeiros, e clamam por misericórdia e restauração, que é o que acontece, né? Depois de anos de desobediência, muitos reis que desagradaram a Deus, no livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica também fala sobre a história dos reis de Judá e de Israel, né? E a grande maioria dos reis fez o que desagradava ao Senhor, né? Fez coisas abomináveis ao Senhor. Então, tem reis israelitas que caíram na prática de sacrificar seus próprios filhos a deuses pagãos, o que é abominação diante do Senhor. Então eles foram muito além, sabe? Eles desceram bem baixo, né? Então, depois de anos o Senhor alertando, tendo misericórdia, enviando seus profetas, chegou um momento que Deus permite que eles sejam exilados. É quando o rei Nabucodonosor, né, vem e leva cativo o povo de Judá, né, para a Babilônia. Depois a Babilônia cai e vem o Império Persa, né, que continua então esse domínio, mas o Império Persa tinha uma maior flexibilidade, né? Eles tinham uma forma diferente de domínio, então eles permitem que os povos comecem a retornar para as suas terras, né? Então eles não exilavam os povos, mas eles dominavam os povos nas suas próprias terras. Então eles começam a permitir, né, que Israel volte, que os judeus voltem para Jerusalém. E aí, nesse contexto que acontece o livro de Neemias, como eu já expliquei também nas outras lives. Então, naquele momento, eles não eram um povo independente, tá? Eles se submetiam ao imperador da Pérsia, tá bom? Então, é isso que eles estão falando. Agora eles estão falando assim, agora nós estamos aqui na nossa terra, continuamos escravos, não somos mais donos da terra que o Senhor nos deu, ou seja, perdemos aquilo que o Senhor entregou para nós,
né? Mas estamos vivendo aquilo que nós colhemos, aquilo que nós plantamos. Estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Reconhecemos que tudo isso não é falta de fidelidade, de bondade do Senhor, mas é fruto da nossa rebeldia e desobediência. E aí, para terminar, no texto, no versículo 38, eles fazem um compromisso com o Senhor. Eles tomam a decisão de renovar uma aliança com o Senhor. E firmam o compromisso de obedecer ao Senhor, de viver de acordo com a lei, de acordo com a palavra de Deus. E aí o povo não apenas ora e se arrepende, não fica só no momento de oração de arrependimento, mas eles formalizam, né? Interessante que eles formalizam um compromisso renovado com Deus para obedecer a lei e viver de forma diferente. Eles fazem um documento, eles escrevem, eles fazem um compromisso por escrito, eles verbalizam e por escrito, né, fazem um compromisso com Deus de que a partir do momento eles viveriam de forma diferente, viveriam de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a palavra de Deus. Algumas lições espirituais de Neemias que vale a gente destacar nesse texto de Neemias 9, tá? Primeiro, o arrependimento verdadeiro envolve memória. Como eu falei para vocês, é necessário resgatar o nosso passado, resgatar aonde nós caímos, onde nós erramos, confessar os nossos pecados, né? Então, eles não apenas disseram que pecaram. Então, eles não apenas falaram pecamos. Eles revisitaram toda a história para entender a profundidade da misericórdia de Deus e a gravidade de seus pecados. Porque se eles vissem a situação deles de forma apenas superficial, eles não entenderiam a misericórdia e a bondade de Deus sobre a vida deles. Então foi necessário resgatar toda a história, né, daquele povo, toda a sua memória, para entender o quanto Deus tinha sido compassivo, fiel e misericordioso com eles, né? Então, é necessário isso para nós também, né? Nós nos arrependermos resgatando essa memória, né? Resgatando os nossos erros, aonde nós caímos, aonde nós cometemos nossos erros, nos arrepender diante do Senhor e reconhecer que, apesar de tudo isso, o Senhor é misericordioso nas nossas vidas. A segunda lição que eu quero destacar aqui, a oração, ela precisa ser centrada em Deus e não em culpa. Tá? Então, você veja só, eles confessam os seus pecados. Eles confessam os seus pecados, mas a oração deles é centrada em Deus e não na culpa deles. Então, eles assumem a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, isso mesmo, Sirlei, ressignificar, né? Ressignificar a nossa história. Então, a autorresponsabilidade é diferente de culpa, de viver na culpa. Então, eu vejo assim que muitas pessoas confundem isso. Então, a autorresponsabilidade é você reconhecer os seus erros e a responsabilidade pelas suas atitudes. Mas, de forma alguma, é você viver na culpa. É você ficar remoendo aquilo dentro de você, né? Então, existem muitas pessoas que vivem na culpa. Elas estão aprisionadas por um sentimento de culpa porque elas não se perdoam e não aceitam o perdão de Deus sobre a vida delas. Então, isso é diferente. Então, veja que eles oram confessando pecados graves, mas o foco está na fidelidade, bondade e justiça de Deus. Então, mulher, a partir do momento que você confessa os seus pecados, o seu foco tem que estar na fidelidade e bondade do Senhor, né? Entendendo que o Senhor é poderoso e fiel para perdoar os seus pecados e te lavar de toda iniquidade, porque foi para isso que Cristo pagou o preço na cruz. O sangue de Jesus, ele nos liberta da condenação do pecado. Então, uma vez que você confessa os seus pecados para o Senhor, você pode ter certeza que você foi perdoada e liberta da condenação. Então, cuidado para não confundir autorresponsabilidade com culpa. Existem mulheres que estão travadas no seu propósito, no seu chamado, não conseguem fluir no seu relacionamento com Deus porque vivem aprisionadas por uma mentalidade de culpa. Errei, acabei com a minha vida não tem mais jeito, vou viver assim para sempre, né? Vou ter que pagar o preço para sempre dos meus pecados,
Vou ter sempre que ter uma vida miserável, eu não mereço ser feliz, eu não mereço prosperidade, eu não mereço viver os planos de Deus, eu não mereço servir ao Senhor, porque eu sou pecadora, eu sou culpada e a minha vida não tem mais jeito, agora eu tenho que aguentar as consequências. Não é dessa forma. Então veja assim, veja só o povo, eles confessam esses pecados, mas eles focam na misericórdia do Senhor. Isso mesmo, vai no peques mais, Jesus falou, né? Então, a questão é, você se arrepende, aceita o perdão de Deus sobre a sua vida, aceita que o sangue de Jesus é poderoso para te lavar e te libertar de toda e qualquer condenação. E aí, você, a partir daquele momento, busca ter uma vida diferente, né? É o não peques mais. É igual eles fizeram. Se arrependeram, aceitaram, receberam o perdão de Deus e a misericórdia do Senhor sobre a vida deles e fizeram um compromisso de que a partir daquele momento eles não iriam pecar mais. A partir daquele momento eles iriam obedecer a palavra de Deus. Assim deve ser na nossa vida também, mulher. Então eu quero te dizer, mulher, se você sente que você está presa, que você está cativa na culpa, que você seja liberta em nome do Senhor Jesus. Não existe condenação para a sua vida. Em Cristo você é uma nova criatura, você é liberta, você foi redimida pelo sangue de Jesus. Você é uma filha amada do Senhor, que você possa receber nessa noite o perdão de Deus sobre a sua vida e construir uma nova história para a honra e glória do Senhor. Amém? Terceira lição espiritual, né? A restauração espiritual precede a restauração final. Então, antes de reconstruírem a sociedade, né? Antes de se reconstruírem como nação, eles se voltam ao Senhor com jejum, confissão e compromisso. Então, eles entenderam que para se restaurar como nação, como sociedade, era necessário uma restauração espiritual. E isso serve para nós, como nação brasileira. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no nosso país. E nós precisamos entender que antes de uma restauração nacional, se nós queremos viver outra realidade, se nós queremos que sim, uma restauração nesse país, a nossa restauração começa com uma restauração espiritual. Precisamos, como nação, nos arrepender dos nossos pecados. Como nação, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ah, Lidiane, mas eu sou crente, né? Quem peca é o povo ímpio, quem peca são os ímpios, quem peca são aqueles que estão... Aqui a gente não vê isso. O povo, ele se arrepende como um todo. Eles não falam, metade de nós estava desviada, a outra metade não. Não. Como nação, nós precisamos nos posicionar para interceder pelo nosso país. E precisamos confessar os pecados da nossa nação. Jejuar pela nossa nação, orar pela nossa nação. Antes de uma restauração nacional, é necessária uma restauração espiritual, é o que nós vemos aqui. Eles precisavam se reerguer como sociedade, como nação. Mas eles entenderam que primeiro eles precisavam se consertar com Deus. E é isso que nós precisamos. Eu vejo que nós realmente necessitamos de uma intervenção divina. O nosso grande erro como nação foi ter confiado em homens. Foi ter colocado homens no lugar de Deus. Quando na verdade nossa confiança precisa ser depositada em Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. Precisamos declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus e falar, Senhor, esse país é teu. Venha ao nosso socorro. Nos liberta, Senhor. E é necessário. Eu vejo que isso é muito necessário. Está acontecendo no Brasil um movimento. Se você é mulher, talvez você conheça. Se não, procure aí na sua cidade. Se existe alguém participando desse movimento. Esse movimento é o A Million Woman. É um movimento que está de intercessão e oração pelo nosso país. É um movimento que está convocando mulheres e homens de Deus, Estérs e Mordecais, para orar e interceder pela nação. E no dia 25 de outubro,
1 milhão de mulheres irá se reunir em São Paulo para um dia inteiro de jejum, adoração e oração pelo nosso país, né? Então, se você tem alguém aí na sua cidade, vai pessoas do Brasil inteiro. Se tem alguém aí da sua cidade, né? Eu gostaria muito de ir. Eu gostaria muito de estar lá também. Quem sabe o Senhor prepara para eu estar lá também. Mas quem sabe você aí tem a oportunidade, tem alguém na sua cidade que está organizando uma caravana para ir até São Paulo, vá, faça. Eu sei que a inscrição para participar do evento é gratuita. Tem assim, seria a despesa de viagem. Então vá, se você não puder, né, e seja conectada, né, no mesmo espírito, em oração e jejum pela nação. Esse é um momento que eu acho que vai ser um divisor de águas para nós. Amém? A quarta e última lição espiritual que eu quero pontuar aqui com vocês, a aliança com Deus exige resposta prática. Então, mulher, não adianta apenas chorar e se lamentar na presença de Deus. Muitas vezes nós somos levados por uma emoção. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em emoções. A gente vai no culto, a gente chora, a gente se emociona com a música que toca, né? E chora, mas sair dali continua com a mesma vida. E isso não pode acontecer. Então, a aliança com Deus exige resposta prática. Não é apenas se lamentar e chorar, mas é agir. E aquele povo não apenas se lamentou. Eles tomaram uma atitude, eles tiveram um posicionamento prático. O que eles fizeram? Eles concordaram em obedecer e fizeram um compromisso escrito com Deus. Eles se comprometeram com Deus, eles se posicionaram com Deus. Para dizer, Senhor, estamos arrependidos, mas isso não vai ficar só em palavras vazias. Nós estamos fazendo um compromisso com o Senhor. De que a partir do momento nós vamos obedecê-lo. Então não basta uma emoção de momento, né? De você chorar e falar, Senhor, me perdoa, né? Esse seu arrependimento só existe porque senão é apenas remorso. Porque o remorso é algo que você sabe, que você se sente mal por fazer aquilo. Você sabe que você tá errado, você se sente mal, mas você não muda. Você continua caindo no mesmo erro. O arrependimento não. Arrependimento é o momento que você se lamenta, que você chora, que você se confessa diante do Senhor, recebe o perdão, levanta e muda de vida. E procura fazer de forma diferente. Então, queridas, a aliança com Deus, ela exige resposta prática. Exige uma ação, então não basta emoção, porque eles firmam um pacto escrito para viver de forma diferente. Então eles reconheceram, tomaram consciência de que eles estavam errados, reconheceram os seus erros, reconheceram a sua autorresponsabilidade, confessaram seus pecados, deram nome aos seus pecados, resgataram toda a sua história para reconhecer a misericórdia e a bondade do Senhor na vida deles. Mas aquilo não ficou só naquela lamentação e naquela emoção, não. Não foi algo de momento, não foram palavras vazias. Eles tomaram uma atitude prática. Eles firmaram um compromisso escrito com o Senhor. E isso deve ser aplicado à nossa vida também. A partir do momento que nós temos a consciência de que nós precisamos mudar algumas atitudes, alguns pensamentos na nossa vida, nós precisamos nos colocar diante de Deus com sinceridade, com humildade, reconhecendo os nossos erros, sem desculpa, sem colocar a culpa no outro, mas reconhecendo a nossa responsabilidade, reconhecendo a misericórdia e a bondade do Senhor na nossa vida, e a partir de então fazer um compromisso com o Senhor de falar, Senhor, a partir de hoje eu quero viver uma nova história contigo e eu me comprometo a te obedecer e a viver de acordo com a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Esse foi então o nosso estudo de Neemias 9. E agora nós vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor venha, né, ouvir o nosso clamor. E nos perdoe, para que a gente tenha consciência dos nossos erros, para que a gente viva de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E para que a cada dia a gente possa estar mais próxima do Senhor e mais parecida com ele. Se você puder, você fecha os olhos e ora comigo. Se não, você apenas concorda em fé aí. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em todos os momentos em que nós caímos, erramos, falhamos, o Senhor foi bom, o Senhor foi compassivo e foi fiel, não permitiu que os nossos erros nos destruíssem. Mas a todos os dias o Senhor renova as suas misericórdias e nos dá uma nova oportunidade de viver de acordo com a tua bondade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos perdoa os nossos erros, perdoa o nosso orgulho, perdoa a nossa inveja, perdoa a nossa fofoca. Perdoa, Pai, as nossas palavras que às vezes ferem. Perdoa, Senhor, quando nós somos desobedientes, quando nós não ouvimos conselhos, quando nós respondemos na mesma moeda. Nos perdoa, Senhor, quando nós somos vingativas, quando nós acumulamos mágoa. Perdoa-nos, Senhor, quando nós torcemos para que o nosso irmão, nossa irmã sofra. Quando nós nos agradamos com a desgraça alheia. Perdoa, Senhor, quando nós falamos bem feito. Perdoa, Senhor, quando nós não somos misericordiosas. Perdoa, Senhor, quando nós apontamos o dedo e julgamos os outros sem olhar para dentro de nós mesmos. Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, quando nós somos esposas insubmissas. Quando nós não somos auxiliadoras dentro da nossa casa. Perdoa, Senhor, quando nós cedemos aos nossos desejos egoístas. Perdoa, Senhor, quando nós nos iramos com os nossos filhos. Quando nós não damos a atenção devida. Quando nós não cuidamos daquilo de mais precioso que o Senhor nos entregou. O Senhor tem nos entregado terras férteis. E nós estamos desprezando as bênçãos que o Senhor nos entregou. O Senhor nos perdoa. Hoje nós reconhecemos os nossos erros, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas mentiras, as nossas falsidades, Senhor. E pedimos o teu perdão, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Vem com teu sangue, Pai, lava-nos, Senhor, de toda e qualquer iniquidade. Nos liberta, Pai, de nós mesmas. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos, da nossa mentalidade corrompida pelo pecado, Senhor, do nosso coração corrompido, Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque apesar de todos os nossos erros, o Senhor permanece fiel. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. O Senhor não desistiu de nós. E continua, Senhor, nos exortando, nos alertando e nos trazendo a consciência. Senhor, nos perdoa. Queremos hoje firmar um compromisso contigo, Senhor, de obedecer, de viver de acordo com a tua palavra, de buscar nas escrituras, de buscar na Bíblia, Senhor, os ensinamentos, Pai, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos, Pai, nos arrepender, daquilo que nós precisamos renunciar. Senhor, nos ajuda nessa batalha, porque sozinha nós não conseguimos. Pai, que o seu Espírito Santo nos conduza a ser cada dia mais parecidas com o Senhor. Que o seu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a sermos filhas obedientes. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos completamente dependentes de Ti. Renunciamos ao controle, renunciamos à força do nosso braço. Sabemos que não é a nossa inteligência, a nossa capacidade, mas é o Senhor que irá nos ajudar a vencer a todas as batalhas. Agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pela tua provisão, que estão sempre presentes na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém, mulher de Deus. Uau, quanta coisa nós aprendemos hoje, né? Como Deus é bom, como Ele é misericordioso. Quero agradecer a você que esteve presente. E eu espero do fundo do meu coração que essa live tenha sido edificante para sua vida, que você tenha sido abençoada, que você tenha sido levada a um arrependimento genuíno e que durante toda essa semana, né, até a próxima live, o Espírito Santo venha trazer para você, venha trazer a memória, a sua história, às vezes que você errou e mesmo assim o Senhor foi misericordioso.
Se durante a semana o Senhor trazer a sua memória, o Espírito Santo trazer a sua memória algum erro do passado que você ainda não se arrependeu, alguém que você precisa pedir perdão, né? Não seja orgulhosa. Pare tudo. Peça perdão. Se arrependa. E decida, faça um compromisso com Deus. De viver para Ele. De viver com Ele. E de viver de uma forma que agrada a Ele. Porque importa agradar a Deus. Importa viver para Deus. A única vida que realmente vale ser vivida é uma vida rendida ao Senhor. O resto é vaidade, é correr atrás do vento. Ele é a nossa prioridade, Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é nosso Pai, Ele é nosso melhor amigo. Ele está presente e nele nós sempre podemos confiar, por isso importa priorizá-lo nas nossas vidas e viver para Ele. A vida não é sobre ganhar dinheiro, a vida não é sobre pagar boleto, a vida não é sobre sucesso, sobre fama, sobre poder. A vida é sobre viver para Deus, rendida aos pés dele, depender dele, porque tudo aquilo que nós construímos com Deus nessa terra ecoará por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar você que essa live vai ficar salva aqui no feed e também lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube também é @soustarblog, tá bom? Que mais? A nossa próxima live vai ser na próxima segunda-feira. Nós vamos continuar estudando o livro de Neemias, tá bom? Próxima live nós vamos ler Neemias 10. E eu espero você aqui na próxima segunda-feira. Então coloca um alarme aí no seu celular, toda segunda-feira, 20 horas. Ou coloca aí no seu Google Agenda, né? Pra ele te avisar que toda segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo para ler juntas e aprender com a palavra de Deus. Amém? Beijo no seu coração, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, que você escute a voz do Espírito Santo essa semana, que você seja uma mulher guiada pelo Espírito Santo e que você tenha novas experiências com Ele também. Beijo no seu coração e até a próxima semana. Até mais!